Olá pessoal, vamos analisar a primeira questão da prova de língua portuguesa do desafio da Faculdade Barretos. É uma questão interpretativa, uma questão que apresenta uma charge de Mafalda e ela, no enunciado, no comando da questão, ela diz o seguinte: o efeito de humor da tirinha abaixo se deve. Então, observando o enunciado, precisaremos buscar o mecanismo linguístico que vai trazer o humor para a tirinha, que vai deixá-la engraçada. Em outras palavras, vamos explicar a piada, né? E ela diz assim: mas por que eu tenho que fazer isso? A interlocutora dela é a mãe. E a mãe responde: porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. E a resposta da Mafalda: se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? E aí o que traz esse humor para a tirinha, né, em relação a esses usos linguísticos da Mafalda aqui? A alternativa A diz que o humor se deve à postura desobediente de Mafalda diante da mãe. Não é uma alternativa correta porque não encontramos essa desobediência, encontramos uma contestação. E nem seria isso um efeito de humor também. A letra B diz o seguinte, que esse humor se deve à resposta autoritária da mãe de Mafalda à pergunta da filha. Não é algo que quebra expectativas. A resposta autoritária da mãe já é uma resposta esperada, não gera efeito de humor, né? A letra C vai dizer o seguinte: ao uso de palavras em negrito e cada vez maior, do segundo ao quarto quadrinho. Esse tipo de recurso é bastante comum da mistura entre linguagem verbal e não verbal, que é típica da charge. Não é isso que vai gerar também o efeito de humor. É mais um recurso de ênfase, na verdade. Na letra D se diz: ao fato de aparecer apenas a fala da mãe de Mafalda e não sua imagem. Também não é um recurso que possa trazer humor para a charge. É um recurso existente no texto, em relação à imagem, né, as imagens que são trazidas por ele, mas não gera efeito de humor. A letra E diz assim: aos sentidos atribuídos por Mafalda para as palavras títulos e diplomamos. Títulos é um substantivo, diplomamos é um verbo. São palavras de classes diferentes, mas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, empregamos no mesmo campo de significado, que geralmente não é esse. Títulos e diplomamos, em geral, empregamos num contexto acadêmico, né? Eu vou terminar algum curso, por exemplo, eu vou receber um título, vou ser diplomado, né? Então, o que significa isso em relação à charge? Ela utilizou essas duas palavras num contexto em que se quebra uma expectativa. Fica diferente, é exatamente isso que vai gerar o efeito de humor da charge, portanto, a alternativa E, a alternativa adequada. Espero que vocês tenham acertado a questão. Até mais, gente. Valeu! Olá, pessoal! Vamos à correção da questão número 2 de língua portuguesa do desafio da Faculdade Barretos. Leitura do texto. Um exemplo da permanência de arcaísmos na fala atual é o uso de aonde e donde com sentido estático, isto é, significado onde. No Renascimento, mesmo clássicos como João de Barros empregavam as três formas como equivalentes, e isso não era considerado erro. Mais tarde, com a normatização gramatical, decidiu-se que aonde só se emprega com verbos que rejam a preposição a e donde com verbos que rejam a preposição de. Por sinal, os brasileiros da atualidade usam preferencialmente de onde a donde, mas a confusão entre onde e aonde continua. Longe de ser mero indício de ignorância, é resquício de um uso ancestral que na oralidade popular tem passado incólume pelas reformas gramaticais. Revista Língua Portuguesa. Considerando, então, a exposição feita no texto anterior, é de uso eminentemente popular e contrário às normas de língua portuguesa, o período. Aonde levo as meninas amanhã? Então, levar, ele rege preposição a. Dessa forma, o item A, ele atende totalmente àquilo que rege a gramática da língua portuguesa. A, então, está correta, visto que o verbo levar rege preposição a. Quem leva, leva a algum lugar. A atende aos padrões gramaticais. Na B, onde moram aqueles funcionários? Também correta, porque o verbo morar, ele é um verbo de localização fixa, né? Não existe o morar em trânsito, né, para verbos de locomoção. Então, o verbo morar não rege preposição a. Onde foi aplicado corretamente. De onde provém esses andarilhos, na alternativa C, também correto. Quem provém, provém de algum lugar. Em
D, aonde você quer chegar com essa argumentação, quem chega a algum lugar. Desse modo, o emprego de aonde está correto. A alternativa E, no entanto, aparece. Onde você pensa que vai com este vaso? O verbo vai, né? Nesse caso, o verbo ir, ele tem uma regência, né, de preposição a. Então, ele é um verbo de locomoção com a preposição a. Devia, então, ser empregada a expressão aonde no lugar de onde, que serve apenas para localizações fixas. Então, como ele pede a que contraria as normas gramaticais, nós temos a alternativa E, a única que está em desacordo com a gramática normativa. Obrigada, até a próxima. Vamos à correção do exercício de número 3 de língua portuguesa do desafio da Faculdade Barretos. Parem as prensas, tem uma notícia bombástica. Devemos contar que a notícia já foi divulgada nos blogs, Twitter e todas as redes sociais? Não, eu já tentei, mas ele insiste em acreditar nas novas tecnologias. O texto faz referência aos sistemas de comunicação e informação. A crítica feita a uma das ferramentas midiáticas se fundamenta na falta de instantaneidade na divulgação da notícia impressa, presente na alternativa C, visto que as personagens mais novas constantes na tirinha, né, nessa charge que aparece aí, contraria a demora, a falta de instantaneidade dos periódicos, dos jornais mencionados pela primeira personagem. Então, de acordo com a interpretação da charge, a alternativa correta é a alternativa C, instantaneidade na divulgação da notícia impressa. Obrigada e até mais. Olá pessoal, vamos agora para a questão 5 da prova do desafio da Faculdade Barretos, questão de língua portuguesa, questão da área de gramática. O comando dela diz o seguinte: assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Essa nomenclatura eventualmente pode assustar um pouco, porque existem muitas classificações em relação a períodos compostos na gramática, mas bastaria que se focasse, na verdade, naquilo que é essencial nessa classificação. O enunciado que é uma oração que seja explicativa. O fato dela ser uma oração coordenada significa que ela será uma oração independente da outra. Ela vai aparecer num período em que haverá mais de uma oração, com certeza, mas ela será independente. E todas as alternativas apresentam orações iniciadas pela conjunção que, ou o que funcionando como conjunção, ou o que com outras funções. Se eu estou procurando uma oração explicativa, basta lembrar que, em geral, explicações eu consigo introduzir por meio da palavra pois ou por meio da palavra porque. Vamos aqui tomar como referência, a partir desse momento, a palavra pois. É só eu tentar substituir o que aparece em cada uma dessas alternativas pela conjunção pois. Se der certo, isso quer dizer que eu realmente estou apresentando uma oração explicativa, que vai introduzir uma explicação. A alternativa A, peço que te cales. Essas orações, na verdade, não são nem independentes. E dá para perceber que eu não vou conseguir colocar o pois no lugar do que. Então não é a alternativa A. Na letra B, o homem é um animal que pensa. Da mesma forma, esse que pensa não é uma oração que funcione sozinha. Ou seja, ela não é uma oração coordenada, independente. E também não consigo colocar o pois no lugar do que. Na letra C, ele não esperava que a mãe o perdoasse. Esse que ele tem o mesmo valor que nós observamos na letra A. Que a mãe o perdoasse não é uma oração que eu possa isolar, que eu possa deixar sozinha. Ela não é independente da outra e nem tampouco consigo colocar o pois no lugar do que. Portanto, também não é a letra C. A letra D, leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. Leve-a até o táxi, vírgula, que ela precisa ir agora. Dá para perceber que eu consigo colocar no lugar desse que o pois, né? Leve-a até o táxi, pois ela precisa ir agora. Havendo a possibilidade de fazer essa substituição, isso quer dizer que a segunda oração, além de ser coordenada, ela apresenta uma explicação em relação à primeira. Então, a alternativa D, a alternativa correta.
Na letra E, é necessário que estudes, nós teremos uma ocorrência do que é a mesma que eu vou observar na letra C e na letra A. Dá para sacar que a gente não consegue isolar a segunda oração, que estudes é uma oração que depende da outra e nem também consigo substituir esse que por pois. Então, a alternativa D de dado, espero mais uma vez que vocês tenham acertado essa. Valeu, gente, até mais. Vamos analisar a questão 7 de língua portuguesa agora, do desafio da Faculdade Barretos. Eu vou ler primeiro o comando da questão, o enunciado, para sabermos o que buscar no texto. E o enunciado diz assim: os termos o uso do papel e um manual de instrução, primeiro parágrafo, se identificam sintaticamente por exercerem nas respectivas orações a função de. Então, nós já sabemos que é uma questão que vai versar sobre análise sintática. Eu vou ter que buscar a função sintática desses dois termos, que, segundo o próprio enunciado, é a mesma, porque eles se identificam sintaticamente. Então, os dois exercem a mesma função. Vamos dar uma lida, então, nesse primeiro parágrafo e ver o momento em que esses dois termos aparecem, em que eles ocorrem. É um texto, é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. O título é A Invasão. A divisão ciência-humanismo se reflete na maneira como as pessoas hoje encaram o computador. Resiste-se ao computador e a toda a cultura cibernética como uma forma de ser fiel ao livro e à palavra impressa. Mas o computador não eliminará o papel. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o computador não salvará as florestas. Aumentou o uso do papel em todo o mundo. E não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução, sem falar numa embalagem de papelão e no embrulho para presente. O computador estimula as pessoas a escreverem e imprimirem o que escrevem. Como hoje qualquer um pode ser seu próprio editor, paginador e ilustrador sem largar o mouse, a tentação de passar sua obra para o papel é quase irresistível. Bom, feita a leitura então desse primeiro parágrafo, vamos buscar lá os dois termos que o enunciado pede. O uso do papel, que é o primeiro termo, e depois um manual de instrução. Eles ocorrem na seguinte passagem: aumentou o uso do papel em todo o mundo, que é a primeira passagem. Quando eu faço uma análise sintática, a primeira coisa que eu preciso buscar é o núcleo verbal. E nesse caso aqui, o núcleo verbal já aparece no início, é o aumentou, né? Tendo feito essa busca, achei o verbinho ali, naquela oração, eu vou primeiramente tentar achar o sujeito. E existe uma forma muito simples de encontrar o sujeito da oração. Você olha para o verbo e faz uma pergunta para ele. É só você perguntar o que ou quem, posicionando o que ou quem antes desse verbo. Como assim? O que, o verbo aumentou, né? O que aumentou? Quem aumentou? A resposta a essa pergunta será o sujeito da oração. E nesse caso, aumentou o uso do papel em todo mundo. Então eu vou perguntar o que aumentou? A minha resposta será o uso do papel. Então eu já sei que o uso do papel é sujeito do verbo aumentou. Lá na frente, o que vai acontecer? Na continuação desse período. E não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução. Eu acabei de achar o núcleo verbal, que é o corresponde. Eu achei o verbo, o que eu vou fazer? Fazer aquela perguntinha para o verbo lá. Então, o que corresponde a cada novidade eletrônica lançada? Qual que vai ser a resposta? O que corresponde? Um manual de instrução. Quer dizer, manual de instrução é sujeito do verbo corresponder no caso. Portanto, a alternativa aí, né, que vai trazer essa função sintática de sujeito, é a alternativa correta. Espero que vocês tenham acertado essa questão também. Um abraço. Olá, vamos à correção do exercício de número 8 de língua portuguesa do desafio da Faculdade Barretos. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealidade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que vejais nos homens. Nas duas ocorrências, o termo para estabelece relação de. Então, embora no primeiro caso, na primeira ocorrência, o para apareça isoladamente, corresponda a uma preposição, e em para que, na segunda ocorrência, ele apareça em forma de uma locução, ou seja, dois ou mais termos,
mesmo sendo preposição ou uma locução conjuntiva, como acontece no segundo caso, em ambos o sentido é o mesmo, que vai aparecer para nós, colaborando para construir o sentido de finalidade. Desse modo, a alternativa correta, alternativa D. Até mais. Olá pessoal, vamos analisar agora a questão 9 de língua portuguesa da prova do desafio da Faculdade de Barretos, que é uma questão cujo tema é a utilização do acento grave de crase. E aí tinha um texto ali que servia como base. Nós vamos ler a partir do segundo parágrafo desse texto para buscar as lacunas que devem ser preenchidas para a resposta do exercício. Para Thomas Malthus, que publicou em 1798 seu ensaio sobre o princípio da população, não restava dúvida. A superpopulação era uma ameaça. Preocupava-se especialmente com a situação dos franceses, tchananã, tem uma lacuna para ser preenchida, vésperas da Revolução de 1789, quando havia miséria generalizada no campo. Na época, a França era de longe o país mais populoso da Europa. Por volta de 1700, já contava com mais de 20 milhões de habitantes, enquanto o Reino Unido tinha pouco mais de 8 milhões de pessoas. A população francesa se expandiu em ritmo crescente ao longo do século XVIII, aproximando-se dos 30 milhões. Tudo leva a crer que esse dinamismo demográfico, desconhecido nos séculos anteriores, contribuiu para a estagnação dos salários no campo e para o aumento dos rendimentos associados à propriedade da terra, sendo, portanto, um dos fatores que levaram, tchananã, outra lacuna, Revolução Francesa. Para evitar que torvelinho similar vitimasse o Reino Unido, Malthus argumentou que toda assistência aos pobres deveria ser suspensa de imediato e a taxa de natalidade deveria ser severamente controlada. Já Davi Ricardo, que publicou em 1817 os seus princípios de economia, política e tributação, preocupava-se com a evolução do preço da terra. Se o crescimento da população e, consequentemente, da produção agrícola se prolongasse, a terra tenderia a se tornar escassa. De acordo com a lei da oferta e da procura, o preço do bem escasso, a terra, deveria subir de modo contínuo. No limite, os donos da terra receberiam uma parte cada vez mais significativa da renda nacional e o restante da população, uma parte cada vez mais reduzida, destruindo o equilíbrio social. De fato, o valor da terra permaneceu alto por algum tempo, mas ao longo do século XIX, caiu em relação, tchananã, terceira lacuna, outras formas de riqueza, à medida que diminuiu o peso da agricultura na renda das nações. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui se as ocorrências, elas são ocorrências em que se verifica a necessidade de usar o acento grave de crase ou não. A primeira lacuna é aquela ali de cima que diz assim: preocupava-se especialmente com a situação dos franceses às vésperas da Revolução. Esse as, de às vésperas da Revolução, ele recebe o acento grave indicativo de crase ou não? É só lembrar que em expressões indicativas de tempo, por exemplo, à noite faremos um jantar, à tarde verificaremos o relatório. Essas expressões, elas exigem a utilização do acento grave. Por regra, é obrigatório que se empregue. Então, nesse caso, ocorre o acento grave indicador de crase, né? Às vésperas da Revolução de 1789. Às, com o acentinho lá, indicando que ocorreu a crase. Na segunda ocorrência, segunda lacuna, nós teremos assim um contexto geral ali: contribuiu para a estagnação dos salários no campo e para o aumento dos rendimentos associados à propriedade da terra, sendo, portanto, um dos fatores que levaram à Revolução Francesa. Esse A de a Revolução Francesa, ele se verifica nele a ocorrência de crase ou não, né? Uma dica bem simples para nós sabermos se ocorre ou não é lembrar o seguinte: na verdade, a crase, ela é a junção da preposição a com o artigo a em geral, né? Então são, na verdade, duas palavras que têm classes gramaticais diferentes e tal, mas que se pronunciam da mesma forma. E aí elas vão se unir, e essa união que se chama crase, né? O acento grave é aquilo que a gente usa lá para indicar essa ocorrência, certo?
Então tem que ser, se é preposição a mais artigo feminino a, o que vem na frente tem que ser feminino. Eu vou propor aqui uma substituição. Vamos pensar assim, se no lugar de Revolução Francesa nós tivéssemos, por exemplo, ao invés de revolução, conflito, como que essa frase ficaria, né? Ela ficaria assim, ó. Sendo, portanto, um dos fatores que levaram ao conflito, né? Então, se eu tivesse conflito, que é masculino, eu teria uma fusão de A mais O. Se no masculino eu teria A mais O, isso quer dizer que no feminino revolução eu vou ter uma junção de A mais A. Se as duas coisas se juntam, acento grave. Então, vai ocorrer aqui o acentinho que vai indicar a ocorrência dessa crase, certo? Levaram à Revolução Francesa. É simples. Ficou na dúvida? Tenta substituir a palavrinha que vem na frente por alguma coisa no masculino. Se virar ao, é porque no feminino é A mais A, né? Então, por exemplo, eu vou à feira, né? Se eu colocasse no lugar de feira, por exemplo, mercado, ficaria eu vou ao mercado. Isso quer dizer que existe ali a ocorrência de crase. Da mesma forma, se eu dissesse, por exemplo, faça a prova a caneta. Será que a caneta teria o acento grave? Se eu substituísse caneta por lápis, ficaria faça a prova a lápis. Eu não teria ao, né? Portanto, não ocorre a crase aqui nesse segundo caso. Na terceira lacuna do nosso exercício aqui, ó, o que vai acontecer? Mas ao longo do século XIX, caiu em relação a outras formas de riqueza. Será que esse A de a outras formas de riqueza tem um acento grave? Vamos usar essa dica que eu dei agora há pouco, né? De substituir pelo masculino. Se eu tivesse no lugar de outras formas, tivesse outros modos, eu teria a frase da seguinte forma. Mas ao longo do século XIX, caiu em relação a outros modos de riqueza. Quer dizer, se fosse no masculino, eu não teria ao, eu não teria A mais O. No feminino, portanto, eu não terei A mais A, né? Porque a palavra outras que vem na frente, ela não admite o uso do artigo feminino. O artigo feminino é algo que nós utilizamos com substantivos, né? Por exemplo, a revolução, a apostila, a caneta. Mas outras é uma palavra que não aceita artigo. Portanto, nesse caso, só o A, sem acento grave nenhum, é o A, na verdade, correspondendo a uma preposição. Isso nos levará à resposta correta, alternativa A, certo? Alternativa A, então, para o exercício 9, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, que tenham acertado também a questão. Um abraço e até mais, gente. Valeu! Olá! Vamos fazer a correção da questão de número 10 de língua portuguesa do desafio da Faculdade Barretos. O lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue, entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Carlos Drummond de Andrade. As conjunções adversativas, entanto e entretanto, só não podem ser substituídas por entanto e entretanto. São conjunções coordenativas adversativas, com o mesmo sentido de mas, porém, contudo, todavia. Essas conjunções adversativas, que introduzem orações independentes, têm o mesmo sentido, então, de entanto e entretanto. A palavra embora, que pode apresentar um sentido ali quase que semelhante, né? Elas introduzem as orações subordinadas adverbiais. São concessivas, têm o sentido de mesmo que e ainda que. Então, a única que não tem o mesmo sentido de entanto e entretanto é a palavra embora, que tem um sentido concessivo. Isso se encontra, então, na alternativa C. Obrigada e até a próxima.